Eu percebi que eu não sou confusa. Eu só não sou padrão. E essa frase, ela pode parecer simples, mas ela mudou completamente a forma como eu me vejo e como eu levo a minha vida. Porque por muito tempo, eu realmente acreditei que tinha alguma coisa errada comigo. Eu começava coisas e mudava de ideia, eu gostava de várias coisas ao mesmo tempo, eu não conseguia me encaixar em uma única definição. E toda vez que eu tentava me explicar, parecia que eu estava sempre devendo uma resposta melhor. Porque o mundo parece que cobra isso da gente. Ele quer respostas prontas, ele quer rótulos, ele quer algo fácil de entender. Tipo, eu sou isso, eu faço aquilo, eu falo sobre isso. E quando você não consegue se resumir em uma frase, parece que você está perdida, parece que você não tem direção. E o que ninguém fala é que nem todo mundo nasceu para ser simples de definir. Algumas pessoas são mais lineares. Elas escolhem um caminho, seguem aquilo por anos e constroem algo muito mais sólido, e isso de verdade é incrível. Mas outras pessoas não funcionam assim. E talvez esse seja o seu caso. Você muda, você evolui, você descobre coisas novas sobre você o tempo todo, você se interessa por áreas diferentes, você conecta coisas que ninguém mais conecta. E isso não é confusão, isso é complexidade. E existe uma grande diferença entre uma pessoa confusa e uma pessoa complexa. A pessoa confusa, ela não sabe o que quer e não se move. A pessoa complexa até sabe várias coisas que quer, mas ainda não organizou isso. Você percebe a diferença? Não é falta de direção, é excesso de possibilidades sem uma estrutura. E quando eu entendi isso, eu parei de me julgar tanto. Porque antes, toda vez que eu mudava de ideia, eu pensava, lá vou eu de novo, nunca termino nada. Eu não consigo focar em uma coisa só. Eu sou muito indecisa. Só que na verdade, eu não era indecisa. Eu só estava me permitindo me descobrir mais sobre mim. O problema é que eu não estava sabendo organizar isso, tá? E aí vem uma coisa que pode ser um pouco desconfortável, talvez pra você, mas é muito necessária, tá? Não ser padrão não é desculpa pra viver perdida. Não é desculpa pra nunca construir nada, beleza? Não é desculpa pra começar mil coisas e não sustentar nenhuma. Porque não é só sobre ser padrão, é sobre falta de compromisso. E aí eu precisei encarar isso. Precisei parar de romantizar a minha confusão. Começar a estruturar a minha complexidade. Porque ser diferente é uma vantagem, mas só quando você sabe usar isso. Caso contrário, vira um ciclo de frustração. E foi aí que eu comecei a fazer uma coisa simples, mas que mudou tudo e tem mudado tudo. Ao invés de eu tentar me definir em uma palavra, eu comecei a observar padrões. O que eu sempre falo? O que eu sempre consumo? O que eu sempre volto? O que me dá energia ao invés de me cansar? E as respostas, elas começaram a aparecer. Aí eu percebi que mesmo gostando de várias coisas, existia uma linha invisível conectando tudo. Eu sempre voltava para os assuntos como crescimento pessoal, construção de algo na internet, expressão, autenticidade, evolução, ou seja, não era aleatório, tinha uma lógica, só que não era óbvio. E isso tira um peso enorme, porque você para de tentar se encaixar em algo pequeno demais para você e começa a construir algo do seu tamanho. Mas aqui vai um ponto muito importante, tá? Que você precisa entender isso daqui. Se você quer crescer, principalmente aqui na internet, o mundo pode até não ser feito para as pessoas como você, como eu e você. Mas isso não significa que você não precisa aprender a se comunicar com ele, tá bom? Porque não adianta você ser incrível, ter várias ideias, ter profundidade, se ninguém entende o que você faz, o que você fala. Clareza é necessária, tá bom, meu amor? Não pra te limitar, mas pra te posicionar. E isso foi outra virada pra mim. Eu entendi que eu não precisava virar padrão, mas eu precisava me tornar compreensível.
entendeu? Os outros precisavam compreender. Eu precisava traduzir a minha complexidade de uma forma simples o suficiente para as pessoas entenderem. Porque no final, não é só sobre você. É sobre você se expressar de um jeito que conecta. Então hoje, ao invés de eu falar, eu sou tudo isso aqui, de uma forma confusa, eu falo de uma forma que é estratégica. Eu mostro a minha vida, compartilho o meu processo, eu falo sobre o meu crescimento, sobre criação, sobre evolução, e tudo isso faz sentido dentro de um contexto. Não é aleatório, é intencional. Isso aqui, minha estrela, muda tudo, porque você continua sendo você. Só que agora as pessoas conseguem o quê? Te acompanhar, te entender. Agora deixa eu te falar uma coisa que pode te ajudar muito. Se você ainda se sente meio perdida, você não precisa se encontrar completamente para começar, tá? Isso, na verdade, é uma ilusão. Ninguém se encontra totalmente. A gente, na verdade, vai se construindo. Então, ao invés de você esperar a clareza total, começa com a clareza suficiente. O suficiente para dar o próximo passo. O suficiente para criar um vídeo. O suficiente para compartilhar uma ideia. O suficiente para testar um caminho. Porque isso que vai te dar mais clareza depois. E se você continua esperando o momento perfeito, a versão perfeita, a definição perfeita, você vai ficar parado, meu amor. E isso é que é o problema. Não ser padrão nunca foi o problema. O problema é não agir. Então, se tem uma coisa que eu quero que você leve desse vídeo, é isso. Você não é confusa. Você só não é uma pessoa padrão. Mas isso não te isenta de construir algo. Isso só muda a forma como você constrói. Você vai precisar de mais consciência, mais intenção, mais organização, mas em troca você pode criar algo muito mais autêntico, muito mais único, muito mais seu. E isso, num longo prazo, vale muito mais. Porque o padrão, ele até te leva mais rápido no começo, tá? Mas o autêntico, ele também te sustenta por muito mais tempo. Então, para de tentar se encaixar em algo que não cabe em você. E começa a estruturar quem você já é. E se você quiser aprender como transformar isso em algo mais estratégico, como organizar a sua mensagem, como crescer na internet sem precisar se prender em um molde engessado, aí sim faz sentido você aprender os caminhos certos dentro do digital. Porque no digital existem muitas formas de você fazer isso funcionar. E se você não quer abrir mão de quem você é, né? Você só precisa aprender a usar isso da forma certa. Mas antes de qualquer estratégia, vem a decisão. A decisão de parar. Ixi, tá chovendo aqui, hein? A decisão de parar de se ver como um problema e começar a se ver como um potencial mal organizado. Porque quando você organiza, meu bem, aí tudo começa a fluir. Aí você deixa de se sentir perdida e começa a se sentir em construção. E isso muda absolutamente tudo, minhas estrelas. Muda tudo, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu quis aqui em formato também, ao mesmo tempo que eu abro meu coração, porque essa foi uma dor minha também por muitos anos. Mas a forma como eu superei essa dor, eu estou aqui passando pra vocês, tá? E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Aqui eu tô documentando a minha jornada de empreendedorismo digital. Me segue também nas minhas outras redes sociais, tá? Compartilha. Trovão, raios e trovões. Compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que não sabe qual nicho definir, aquela sua amiga que fala sobre tudo na internet, enfim, compartilha com qualquer pessoa, tá bom? Porque assim você ajuda esse meu canal a ser entregue para mais pessoas. E gente, é isso, obrigada por você que ficou até o final, um beijo minhas estrelas, até o próximo vídeo, tchau! Meu Deus, vai cair chuva!